Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo do nosso canal Desencanto da Sereia. E se você está aqui nesse canal pela primeira vez, queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, interagisse conosco, comentasse, deixasse aí as suas curtidas nos nossos vídeos. Então, dito isto, pessoal, nós vamos para a pauta do dia, que é algo que eu julgo de extrema importância dentro do cenário político e da estratégia política desse governo federal, do governo Bolsonaro. Então, a nossa discussão desse vídeo, ele se pautará pelo seguinte tema, que eu já venho observando há muito tempo e é um momento oportuno para que a gente amplie a nossa linha de reflexão e compreenda de uma forma bem mais problematizada as táticas e as estratégias utilizadas por esse governo e as formas de como ele se utiliza de determinadas pautas progressistas para alimentar a militância mais efervescente. Então, veja, a pauta que nós vamos discutir hoje é a apropriação de pautas progressistas por militantes do governo Bolsonaro. E aí, eu separei 5 pontos aqui para que a gente analise, que são pautas, pessoal, antigas do campo político progressista do Brasil e que, de uma certa forma, o discurso e a narrativa dos apoiadores de Bolsonaro, da família Bolsonaro, fizeram com que a sua militância comprasse pautas reivindicatórias do campo progressista de décadas e décadas de um debate já bem mais amplo, como se fosse algo estruturalmente novo. Então, veja, a primeira coisa é a crítica que os bolsonaristas fazem à grande mídia. Então, vejam, pessoal, essa crítica de forma muito contundente que é feito hoje pela grande mídia, por parte do governo, por parte dos militantes apoiadores do governo federal, nós percebemos que, de certa forma, é uma crítica meio que tosca, é uma crítica que leva em consideração apenas um grande meio de comunicação, uma grande televisão e 2 ou 3 jornais de circulação nacional. Só que a crítica não está diretamente ligada às pautas que essa televisão, que é a Rede Globo, e alguns jornais publicam, não. A pauta em que eles trazem como reivindicação, ela serve de mote para a maioria da base de fundamentação da crítica dos militantes bolsonaristas, que é aquela ideia alucinada de que existe um grande complô de um pensamento, de uma lógica, de uma prática comunista contra o governo federal. Então, associam a Rede Globo a uma ideia de que a Rede Globo faz parte, que historicamente apoiou governos comunistas brasileiros, como se no Brasil já tivesse existido ou uma prática objetivamente comunista ou governos essencialmente comunistas. Eles partem de uma premissa que chega a ser interessante, mas só que a forma como eles estruturam essa crítica, quando você tem um olhar um pouco mais aguçado da realidade e da história do Brasil, você percebe que é uma pauta muito frágil, em que se perdem por um discurso, por um debate ideologizado, ao invés de uma discussão mais propriamente de ideias concretas. Então, esse é um primeiro ponto, no qual é uma pauta historicamente do campo progressista, a crítica à grande mídia, que historicamente a grande mídia brasileira, por grande mídia brasileira, estamos falando de rádio e TV, os grandes jornais e revistas, que tiveram um trabalho muito eficiente contra governos progressistas. Exemplo disso, nós vamos ter as eleições que elegeram Fernando Collor de Mello, as eleições que elegeram o Fernando Henrique, reelegeram o Fernando Henrique, e o próprio Lula só foi eleito porque o Lula fez um grande acordo também
com as grandes corporações e que se encontrava também a grande mídia, porque senão estaria sofrendo até hoje para conseguir um mandato. Então, esse é um primeiro ponto no qual eu destaco que é uma pauta historicamente progressista e que erradamente a militância bolsonarista toma para si como sendo hoje uma coisa nova. O segundo ponto, que também é uma pauta histórica do campo progressista da política brasileira, que é a crítica chamada política de coalizão, no qual o presidente da República tem que compor a sua equipe ministerial, ou seja, o seu primeiro escalão, com vários partidos políticos para que ele tenha uma base no Congresso. Essa crítica à política de coalizão, ela é antiga, ela é desde o século passado que o campo progressista faz essa crítica, aonde que ela torna cada vez mais inviável a ideia de você ter uma postura de um governo independente. Então, isso é antigo. E essa pauta ela é trazida agora, novamente, mais uma vez, pelo governo, no qual eles colocam a ideia de que a política de coalizão ela não é eficiente, só que tem um detalhe muito grande. Nesse exato momento, estão se prostrando mais uma vez, estão de joelho àquilo que eles criticavam, que são os partidos do centro, o famoso centrão, para manter uma governabilidade. Tudo isso porque a ideia de independência que esse governo entrou pregando uma determinada independência política, ela vai caindo por terra a partir do momento em que as contradições desse governo estão cada vez mais expostas. Então, para se manterem no poder, para se manter no governo, eles estão fazendo aquilo que eles estavam criticando e que eles traziam como uma ideia de política nova, a não política de coalizão. Então, isso é outra contradição muito grande e também é uma pauta desde o século passado, lá desde os anos 90, do campo progressista, que um governo baseado em uma política, em uma governança de coalizão, ela não tem a independência para colocar em prática as devidas mudanças que o país necessita. Isso é uma prática e é um tipo de política antiga, que também, pela militância bolsonarista, é trazido como se fosse algo novo. Um terceiro ponto que eu destaco, que é bem interessante também, que é a crítica à política imperialista. Pessoal, esse conceito de imperialismo ele é um conceito muito rico para o campo progressista. Esse conceito de imperialismo ele já é combatido há muito tempo pelo campo político progressista, só que aí tem um detalhe muito grande. O detalhe é o seguinte: a ideia que é trazida hoje como sendo algo novo pela militância bolsonarista, pelos apoiadores do presidente Bolsonaro, é dentro de uma crítica imperialista à China. Agora, é dentro de uma crítica imperialista não pela força, pelo poderio que a China exerce na prática sobre o mundo, mas por uma ideia fantasiosa que a China é um grande país comunista que tenta levar as ideias comunistas para todo o mundo. O próprio presidente da República, em janeiro de 2019, em uma das suas viagens, foi para a China e disse que a China não tinha nada de comunista. Então, vejam, passam-se 1 ano e 6 meses e essa força, esse combate de retórica, dizendo que a China é um país comunista, então a China tem uma mentalidade imperialista de dominação do mundo, impondo as ideias comunistas. Esse conceito de imperialismo, repito, é um debate muito antigo, no qual o campo progressista já fez vários debates, várias proposições diante de um imperialismo político liderado pelos Estados Unidos, que tentava impor o seu poderio econômico, militar e cultural sobre outras nações. Então veja a diferença e veja o foco que é dado ao combate da política imperialista
pelo campo progressista e ao combate das políticas imperialistas hoje, diante desse governo contra a China. Então, há um distanciamento muito grande e, mais uma vez, é uma pauta antiga que eles se apropriaram e trouxeram isso como uma ideia de novo. O quarto ponto que eu trago são as críticas que o governo bolsonarista faz às organizações supranacionais. E por organizações supranacionais, vamos entender a ONU e as suas secretarias. Então, vejam, críticas ao FMI, ao Banco Mundial, e isso também é algo de décadas e décadas lá atrás. A partir do momento em que nós tivemos, principalmente na década de 90, o receituário da política neoliberal, principalmente pelo FMI, para tentar, dentro do seu discurso, resgatar as economias sul-americanas que estavam em crise econômica e que ela foi um fracasso. Existiram e começaram as críticas e o combate, sim, a essas organizações internacionais, dentro da sua ideia e da mentalidade que eles tinham de dominação, de impor uma receita a uma determinada crise, nesse ponto, uma crise econômica, que também tinha sido alimentada por essas práticas do próprio FMI. Então, isso é uma pauta antiga também do campo progressista. Só que o foco dessas críticas do campo progressista era a partir do momento em que a situação em que o receituário que era imposto aqui de goela abaixo para os países sul-americanos fazia só aprofundar ainda mais a crise econômica e política que estava existindo aqui. E que o Brasil foi um dos países que adotou esse receituário do FMI. E a gente percebe que essa pauta, comprada pela militância bolsonarista, ela entende que essas instituições supranacionais, elas vêm com uma mentalidade globalista. Então, a crítica deles é para a ONU, mas dentro da secretaria específica, que é a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diante dessa pandemia, que eles acreditam que todos os discursos construídos pela OMS têm um direcionamento que é do governo Jair Bolsonaro. Então, vejam o nível de alucinação que eles têm. Então, a partir do momento em que as críticas por esse governo são feitas às instituições supranacionais, elas têm como base um processo ideológico e traz consigo uma contradição gigantesca. Então, você tem um antigo ministro da Educação, que é também considerado um grande combatente do imaginário globalista criado pela mitologia bolsonarista. E aí ele é demitido do Ministério da Educação e é indicado para onde? É indicado para um cargo no Banco Mundial, no qual a sua ala ultraconservadora entende que o Banco Mundial é uma instituição também a serviço do globalismo mundial. Então, a gente percebe que é uma contradição tosca, gigantesca. E repito, mais uma vez, diante dessa problemática que é tão importante, o foco que é dado a pautas antigas, trazidas e debatidas pelo campo progressista e por essa nova militância bolsonarista que ela traz hoje, é sempre uma pauta que tem um cunho ideológico. E um quinto ponto que eu trago, dentro da crítica e de uma pauta, de uma apropriação de pauta progressista que o campo bolsonarista traz hoje, é a crítica à justiça. Ou seja, ao Supremo Tribunal Federal, aonde que eles acreditam que por ter muitos ali ministros do Supremo que foram indicados ali no governo de Lula, no governo de Dilma, no governo de Temer e também de Fernando Henrique, há uma tendência desses ministros serem completamente contrários a uma mentalidade conservadora. Então veja que tipo de alucinação, mais uma vez, eles trazem. A crítica que é feita à justiça, essa também é uma crítica antiga do campo progressista, que é a crítica à chamada justiça burguesa. A justiça burguesa, que é aquele tipo de justiça no qual fechava os olhos sempre para as injustiças sociais e acobertavam sempre o
os crimes de colarinho branco, os bandidos de colarinho branco, seja no campo da política, no campo empresarial. Então, essa é uma crítica antiga também do campo progressista. Só que o que é que acontece? A militância bolsonarista encara uma crítica hoje à justiça, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, entendendo que ali existe também mais um quê? Um complô comunista para ser instaurado aqui no Brasil. E aí, pessoal, nós percebemos de uma forma muito objetiva que essas 5 pautas que eu coloco aqui foram pautas e são pautas de um debate já antigo. Repito, da ala progressista e que a ala bolsonarista se apropriou. E nós percebemos que se apropriou de um jeito que funcionou. Funcionou tanto que os 30% da ala da militância bolsonarista, dos apoiadores em todo o Brasil, não cai. Então, crise em cima de crise, escândalos e mais escândalos, e o Bolsonaro se mantém ali com seus 30% ali de apoio. Um dos motivos são essas pautas aqui mencionadas, que trouxeram com uma roupagem nova, com uma ideia de novo, mas eram pautas e são pautas antigas que, de uma forma muito sincera, eu não vi ainda em nenhum momento esse debate sendo travado pelos grandes campos, pelos grandes debates hoje dentro da ala progressista. Compreender que muitas das pautas pregadas pelo governo Bolsonaro são pautas do campo progressista, pautas no qual fortaleceram e firmaram uma luta lá no passado e que hoje é colocado dentro de um viés ideológico tosco, aonde que dentro dessas pautas tem sempre que ter o imaginário, né, da palavra e do conceito comunismo para que essas pautas elas venham à frente. Então, pessoal, esse era o debate, essa era a reflexão para a gente fazer desse vídeo hoje e para que essa reflexão ela se torne cada vez mais presente na nossa roda de debate, porque a ideia é essa: a partir do momento em que você tem essas pautas apropriadas pelos bolsonaristas, são pautas que trazem aquela mentalidade lá do canto das sereias, são pautas enganadoras e que aprisionam. Como a proposta do debate desse canal é o desencanto da sereia, então a gente evidencia aqui que essas pautas elas já existiam, essas pautas fomentaram uma luta do campo da política progressista brasileira e que hoje ainda fomenta, porém, diante de uma série de problemáticas que a esquerda e que o campo progressista tem hoje, essas pautas elas não são colocadas de forma evidente no debate e passam desapercebido em uma análise maior para a gente entender que isso que é pregado como novo hoje do governo federal é algo muito antigo. E a forma como eles pregam, repito, é uma forma tosca, desonesta, completamente desleal e fora de contextualização. Então, deixo o convite aqui para vocês para refletir acerca dessa temática que nós discutimos hoje. E aí, reforço o pedido para aqueles que estão aqui no canal pela primeira vez, que possam se inscrever, curtir, que possam até compartilhar também esse vídeo e deixar as suas sugestões, interagir aí nos comentários. Tá bom, pessoal? Agradeço mais uma vez a vinda de vocês no canal e nos encontramos em um próximo momento.